Vamos iniciar com uma oração? Vamos falar com Deus, vamos colocar de joelhos para orarmos. Santo Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor, por ter provido este encontro para todos os jovens irmãos aqui presentes. Estamos sedentos de ti, Senhor, da tua presença, da tua palavra, do derramar do teu Santo Espírito, e rogamos que o Senhor se faça presente, que o Senhor seja o primeiro e o último, receba as nossas melhores ofertas, Senhor, do coração, da nossa vida, e que tudo que aqui fizermos seja para a honra e glória do teu santo nome. Que aqui haja abandono de pecado, arrependimento, confissão genuína, que saiamos daqui reavivados, reformados por ti, dispostos a vivermos o evangelho eterno e a proclamarmos com poder para esta geração. Anelamos, Senhor, almejamos vermos Jesus voltando com poder e glória, e rogamos que o Senhor levante esta geração, fortaleça os jovens, os irmãos mais adultos, idosos, que estejamos unidos num só corpo em Cristo, para avançarmos na pregação e vermos o nosso Senhor voltando com poder e glória. Esteja conosco agora, ilumine a nossa mente, não permita, ó Pai, que Satanás roube a boa semente que será lançada em nosso coração, que estejamos em oração e em vigilância, para recebermos em nosso coração a Tua palavra e que o nosso coração seja um solo fértil. É o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu fui convidado para pregar neste encontro e o foco será o livro O Caminho a Cristo. Nós traduzimos este livro no IAG com outro título, porque tem questão de direitos autorais sobre tradução e título, então nós temos a nossa própria tradução e um título que se aproxima da ideia do original. O livro em inglês é Steps to Christ, ou Passos a Cristo, ou Degraus a Cristo, dá a ideia de um caminho que conduz a Cristo. Degraus, passos que você dá até Cristo. E nós traduzimos com o título Felicidade Plena. Certamente é um caminho de uma genuína felicidade. E este livro, queridos irmãos, este livro, depois da Bíblia, é um livro que deve ser livro de cabeceira de adventista do sétimo dia. Ou seja, no mínimo, você deve ler esse livro pelo menos uma vez ao ano. Ele tem 13 capítulos, é um livro um tanto quanto curto, mas extremamente profundo. Isso daqui poderia ser também um tratado de teologia. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é simples de ser compreendido, ele é muito profundo. Eu já li esse livro diversas vezes, eu procuro ler pelo menos uma vez ao ano. E toda vez que eu leio eu falo, mas eu não tinha lido isso ainda, como que é possível? Estava aqui e eu não tinha lido isso. A palavra de Deus nós sabemos que ela é viva, e ela vai falando de acordo com as experiências que vamos tendo no presente, com as nossas necessidades atuais, e este é um livro maravilhoso. A primeira publicação, ela data de olha a data, ela data de 1892. Essa data é um pouco simbólica para nós ou não? Muito. Por quê? Nós conhecemos a famosa Conferência de Minneapolis. Qual que foi a data de Minneapolis? 1888. Nós sabemos que Jesus poderia ter voltado ali em 1890. Naquele contexto, Jesus realmente poderia ter voltado. Deus levantou 2 homens chamados Jones e Wagner, trouxeram uma mensagem que a igreja, naquele contexto, era um tanto quanto legalista, enfatizava mais a guarda dos mandamentos de Deus, Apocalipse 14:12. Mas a fé de Jesus ela era um pouco marginalizada, não tão enfatizada como deveria ser. Então Deus levanta esses 2 mensageiros para darem a ênfase na fé de Jesus ou na fé em Jesus Cristo, para trazer a mensagem que prepararia então o povo para a vinda do Senhor. Nós sabemos do contexto que uma parte da liderança rejeitou, Butler, Uri Smith, dentre outros, rejeitaram essa mensagem, outros abraçaram. E Deus gostaria de ter derramado naquela ocasião a chuva serôdia sobre o seu povo, que o prepararia para a volta de Jesus. Neste contexto, houve um apelo por parte de muitos, da liderança, pastores, membros, que Ellen White escrevesse um livro que fosse objetivo,
curto, sabe aquela flecha que dá assim no meio do alvo, dá na mosca, e apresentasse a mensagem da justiça pela fé. Então, se nós quisermos conhecer a mensagem de 1888, qual é o livro que temos que ler? O Caminho a Cristo ou Felicidade Plena. Então é um livro maravilhoso, ele já foi traduzido para mais de 160 idiomas. Imaginem isso. Ou seja, é um ultra best-seller, né? E Ellen White é uma das autoras, se assim a considerarmos, nós cremos que ela é inspirada por Deus, profetiza, mensageira do Senhor, mas se a considerarmos apenas uma autora norte-americana, ela é uma das mais traduzidas. E os seus livros, depois da Bíblia, são dos mais traduzidos para diversos idiomas. Então, é um livro maravilhoso. A ideia é, pastor, quando que eu lerei este livro? É claro, durante essa semana, depois do encontro, mas eu quero que vocês leiam pelo menos alguns capítulos neste encontro. Tem capítulos de 2, 3 páginas. Tá? Eu quero que vocês tenham contato com este material. Tudo bem? Então, nos devocionais que nós teremos, aqui depois do culto, vai para casa, olha, antes de dormir, vamos ler, quem sabe, uma página. Tá valendo, que ótimo. Tudo bem? Ler uma página já tá valendo. Quem sabe ler um capítulo de manhã, leia lá com os colegas de quarto também. Será uma grande bênção termos este material sendo lido. E olha, o IAG, ele está assim numa campanha de fazer com que esse livro seja folhas de outono. Se vocês olharem, essa edição tem 100 mil exemplares. E, para honra e glória de Deus, esses 100 mil exemplares chegaram a menos de um mês. Nós já conseguimos, não quero falar de venda, mas apenas para vocês verem que é da vontade de Deus que esse material seja espalhado, já foram vendidos mais de 80 mil. E a gente pediu uma outra tiragem de 100 mil, porque as pessoas estão sedentas deste material e a gente quer que esse material seja usado para evangelizar mesmo. Então é um custo simbólico, né? É um custo praticamente da impressão dele. Então nossa ideia é para que este material alcance o máximo de pessoas, que é um livro que, juntamente com a palavra de Deus, obviamente, prepara um povo para a volta do Senhor. Estamos unidos então? Amém? Vamos orar. Vamos ter contato com este material e as palestras estarão baseadas em alguns dos capítulos. Como eu disse, são 13, não tem como a gente contemplar todo o material, porque é um material um tanto quanto extenso. Eu quero começar falando de um tema que é um tanto quanto clichê no nosso meio, ou seja, é um tema um tanto quanto comum, mas muitas vezes ele não é tão bem trabalhado, que é a respeito do amor de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus diz lá em 1 João 4,8, eu peço que você abra a sua Bíblia, um texto muito conhecido, né? Eu confesso que, diante daquilo que eu já li, já estudei, daquilo que eu vivo, eu me sinto completamente incapaz de falar do amor de Deus, porque é algo tão grandioso, tão ainda incompreensível para nós, a gente assimila assim, ó, muito pouco daquilo que é realmente o amor de Deus. Para vocês terem ideia, quando nós formos para os céus, nós iremos conhecer mais e mais do amor de Deus. E Ellen White diz, e haverá sempre o infinito para o além. Como que pode isso? A gente tenta entender algo a respeito do amor de Deus. A gente tem manifestações tremendas do amor de Deus, mas ainda a gente não entendeu o quanto realmente Deus nos ama, o quanto Deus ele é amor. O que diz a palavra de Deus? 1 João 4,8. Por quê? Deus ele não sente amor. Deus ele é amor na sua essência, é a natureza de Deus. O amor é Deus e Deus ele é amor. Eu sei que é um tanto quanto abstrato e nós temos muitas vezes uma compreensão distorcida a respeito de amor, principalmente culturalmente falando, socialmente, nós entendemos o amor como um sentimento, o amor como uma declaração, mas eu quero trabalhar a respeito deste tema de uma maneira um pouco mais concreta, para que nós conheçamos o amor de Deus. No primeiro capítulo aqui do livro Felicidade Plena, e vocês verão as referências que eu citarei com FP, ou seja, Felicidade Plena, mas é o caminho a Cristo, tá? Tenham isso em mente. Neste primeiro capítulo, a respeito do amor de Deus,
Ellen White fala, e a palavra de Deus declara, que a natureza testifica a respeito do amor de Deus. Eu quero analisar a criação da natureza. Se a natureza revela o amor de Deus, nós temos que estudar a criação. Eu quero analisar brevemente com vocês Gênesis capítulo 1. É possível que muitos aqui nunca tenham feito uma leitura que eu vou apresentar para vocês de Gênesis 1. Às vezes a gente começa o ano bíblico, né? Vamos fazer o ano bíblico. Daí a gente começa lendo os dias da criação e já vai para Gênesis 2, a formação do homem e da mulher, Gênesis 3, a queda em pecado. Mas a gente não analisa Gênesis 1 tentando entender e enxergar o amor de Deus. Eu quero que a gente faça essa leitura agora. Vamos ler Gênesis 1 para compreendermos Deus é amor. Estão comigo ou não? Deus é amor na natureza e na criação. Vamos então fazer essa leitura de Gênesis capítulo 1. E aqui por uma questão de tempo, né? Eu quero apresentar aqui para vocês, vamos ler aqui alguns poucos versículos, depois eu vou apresentar uma tabela aqui para vocês. Gênesis 1, versículo 1 diz o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Eu quero falar um pouquinho aqui do versículo 1. No princípio criou. O verbo em hebraico aqui é o verbo bará, e ele está no singular. Só que Deus, o substantivo Deus, ele não está no singular, ele está no plural. El é Deus em hebraico e Elohim é Deus no plural. E aqui está o seguinte, se eu traduzisse ao pé da letra, vamos traduzir ao pé da letra? No princípio criou deuses, os céus e a terra. Deus criou, mas era apenas uma pessoa? Não. Então existe essa complexidade no texto bíblico. É apenas um Deus, mas não é apenas uma pessoa. E nós temos evidências disso aqui em Gênesis capítulo 1. E o porquê eu estou dando essa ênfase, vocês já vão entender. Olha só o versículo aqui 26. E disse Deus. Disse está no plural ou no singular? Disse. No singular. Mas olha só, quando Deus fala no singular, o que ele fala? E disse Deus, façamos. Se eu estou sozinho num lugar, eu falo, eu farei, ou eu faço, no singular. Mas quando ele fala Deus no singular, ele fala no plural. Se Deus é amor, e o amor ele tem que ser manifestado, o amor ele é uma ação, não é um sentimento, é uma escolha, é um princípio, isso já evidencia que Deus não poderia ser uma só pessoa. Concordam comigo ou não? Como que você ama sozinho? Como que você é amor sozinho pela eternidade? Vocês compreendem isso? O próprio fato de que Deus é amor implica que ele seja pelo menos duas pessoas. Porque não tem como Deus ser amor sozinho pela eternidade. Então, quando falamos a respeito de que Deus é amor, isso já implica o fato de ele ter que ser mais de uma pessoa. Porque ninguém é amor sozinho, não tem como. Então, a natureza de Deus ser amor implica que ele é mais de uma pessoa. E quando vamos fazer todo o estudo bíblico, e aí a gente teria que ampliar toda a temática, nós vemos que, versículo 2, quem que estava presente com Deus? Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Como que era a terra? Me ajudem, olhem aqui para mim. A terra era o quê? Sem forma e vazia. Que mais? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aqui nós já temos então Deus e o Espírito de Deus. Onde está aqui o Filho? Quando nós vamos para João capítulo 1, não tirem de Gênesis, tá? Vamos lá para João capítulo 1. João diz, no princípio, que princípio é esse? De Gênesis 1, verso 1, era quem? Era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus. E o Verbo, ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele.
e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, se tornou um ser humano, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós temos Deus o Pai, o Espírito de Deus e o Verbo. E quem que é o Verbo que se tornou carne? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora vai comigo lá em Colossenses, capítulo 1, vocês verão algo aqui que é tremendo. Colossenses 1, do verso 15 ao verso 18. Estão comigo? Vamos lá. Agora a gente vai aprender algo que vai assim, ó, explodir a cabeça de vocês. É algo lindo, tremendo, que o texto apresenta para nós, a Bíblia. Colossenses 1, 15 a 18. O qual, esse o é uma referência a Jesus no contexto, tá? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Guarda essa informação. O que é Jesus? O primogênito de toda a criação. Por que ele é o primogênito de toda a criação? Por quê? Versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Agora o verso 18 é o chave. Ele é a cabeça. Guardem essa palavra. Primogênito e cabeça da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a primazia ou a preeminência. Quais são as 4 palavras que vimos aqui? Quais são elas? Primogênito, cabeça, primazia ou preeminência e qual outra? Princípio. Guarde essas 4 palavrinhas. Voltemos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha só que coisa tremenda isso. O que diz Gênesis 1, verso 1? No princípio. Alguns conhecem aqui de hebraico o que é no princípio. No é B. Princípio é Reshit. B, Reshit, Bara, Elohim, et Hashamayim ve'et Haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. B é uma preposição. No, em. Reshit é cabeça, preeminência, primogênito, princípio. Ou seja, o que Paulo está falando? Que pelo cabeça criou Deus os céus e a terra. Pelo primogênito criou Deus os céus e a terra. Pelo princípio criou Deus os céus e a terra. Por aquele que tem a primazia ou a preeminência criou Deus os céus e a terra. E por que Jesus ele é chamado de o Verbo? Porque Deus criou tudo pela sua palavra. Em Gênesis 1 nós temos, disse Deus, disse também disse Deus. O que o texto está me falando? Quem que estava falando? Através de quem Deus estava criando todas as coisas? Jesus, o cabeça, o primogênito, aquele que tem preeminência, aquele que é o princípio, é uma pessoa. Porque quando você lê, você vê aqui Deus, o Pai e o Espírito Santo. Cadê o Filho? Está aqui no princípio. Ele é o princípio. Ele é o cabeça. Ele tem a preeminência. Ele é o primogênito. No verso 1 e no verso 2, então, nós temos a presença das 3 pessoas da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que se amam perfeitamente durante toda a eternidade. Eu não sei o motivo, mas por Deus ser amor, Ele decide nos criar. Para o quê? Compartilhar o amor dele conosco. Ele quer que nós entremos no íntimo do seu amor, desfrutemos do seu amor. A base da criação, queridos, é o amor de Deus. Só que nós perdemos o contato com a natureza e deixamos de exercitar a nossa mente para enxergarmos na natureza o amor de Deus. Nós fomos nos cercando de artificialidade, de coisas feitas pelos homens,
e vamos perdendo contato com aquilo criado por Deus, consequentemente a gente deixa de enxergar Deus, não estou sendo panteísta, mas Deus através da natureza. Ou seja, as digitais do Criador através da natureza. Conseguem compreender isso ou não? Nós vamos perdendo esse hábito e esse costume. Eu vou mostrar para vocês. E aqui, para ganharmos tempo, eu quero apresentar uma tabela para vocês. O amor de Deus revelado na criação. Nos 3 primeiros dias da criação, a terra era como? Sem forma. O que Deus dá nos 3 primeiros dias da criação? Ele está dando forma para a terra. E aqui eu quero voltar para que tem alguns apressadinhos que já saem lendo na frente, né? A minha esposa está grávida do 4º filho. Uma bênção, estamos muito felizes por isso. É um menininho, o nome dele vai ser Áquila. Eu tenho o Adriel, o André, a Ana e agora eu vou ter o meu 4º filho. Com todos foi o seguinte, com todos. Onde ele vai dormir? Ele vai dormir nesse quarto. Então vamos dar forma para o quarto? Então você vai lá, maridão, né? Vai pintar o quarto. Daí você vai comprar o bercinho, você vai fazer um enxoval, daí a gente vai se apertando e vai comprando as coisinhas até que tudo esteja preparado para vir o bebezinho. O que Deus está fazendo nos 3 primeiros dias da criação? Um enxoval. É isso. Ou eu estou forçando o texto? Ele está dando forma para o ambiente. Ele está manifestando um amor paterno para conosco. Assim como eu manifesto um amor paterno para com o meu filho, preparando o ambiente para recebê-lo, Deus estava preparando então todas as coisas para receberem as criaturas. Porque o que adianta eu ter um quarto pintado, um enxoval, se eu não tenho filho dentro daquele quarto? Não vale de nada. Uma parede azul é bonita, mas eu quero meu filho dentro daquele lugar. Vocês entendem? Meu filho tem primazia, meu filho tem mais importância do que qualquer coisa que tenha sido criada. Por isso que os animais, mas principalmente o ser humano, eles são, ou nós somos seres humanos, a coroa da criação. Aqueles que têm mais importância. Quero voltar um pouquinho a respeito da natureza. Os maiores e mais profundos ensinamentos de Jesus, o que ele usou como base? E por que a gente deixou de olhar para a natureza? Quando você vai para Gênesis 1, tá aqui, vamos agora entender um pouquinho mais. Primeiro dia, o que Deus faz? Haja luz, e uma separação entre luz e as trevas. Ele chama a luz de dia e as trevas de noite. Segundo dia, céu e águas. Ele faz então uma separação entre as águas de cima, as águas de baixo, ele chama essa separação de céu ou de firmamento. Então nós temos as águas de cima e as águas de baixo. Aí é um debate, né? O que é essa água de cima? Alguns dizem que era uma película que envolvia o planeta Terra para deixar o planeta Terra com uma temperatura constante e harmônica. Que essa película se rompeu no dilúvio. Alguns concluem dessa forma. Mas enfim, separação entre águas de cima e as águas de baixo e a criação do firmamento. O que Deus faz no terceiro dia? Haja porção seca, ele chama a porção seca de terra. E ele cria então as árvores, toda a vegetação, aquela coisa esplendorosa. Agora vamos fazer uma relação entre o primeiro e o 4º dia, o segundo e o 5º dia, e o terceiro e o 6º dia? Então no primeiro dia, dia e noite, preparou o ambiente, agora precisa encher o vazio daquele ambiente. O que ele coloca no dia? O sol. O que ele coloca na noite? A lua e as estrelas. Então olha a relação do primeiro com o 4º dia. Que coisa maravilhosa. Olha agora a relação do segundo dia com o 5º dia. Ele cria o firmamento, ou seja, o ar, a atmosfera e as águas de baixo. O que ele cria no 5º dia? As aves para a atmosfera. E os peixes e os animais marinhos, os grandes e pequenos, para as águas. O que ele cria no 6º dia? No 6º dia, esse é no terceiro. O que ele cria no 6º dia? A relação do 6º dia com o terceiro, vocês estão entendendo aqui? O que ele cria? Os animais e os seres humanos. Agora tem a porção seca já feita. O ambiente está preparado.
E agora, de uma maneira singular, nós temos o sétimo dia, em que Deus descansou, abençoou e santificou. Nos 3 primeiros dias, Deus dá forma. Nos últimos 3 dias, ele enche o vazio. Ele prepara o ambiente no primeiro dia para receber no 4º dia, então, o sol, a lua e as estrelas. Ele prepara o 2º dia para receber as aves e os animais marinhos. Ele prepara o 3º dia para receber os animais e os seres humanos. Queridos, isso é um projeto. Isso é uma engenharia, isso é uma arquitetura, isso aqui é amor, é o Pai. Então nós temos que olhar para a natureza a partir de hoje, em nome de Jesus. É um exercício que você tem que fazer na sua mente. Eu quero que você enxergue a natureza como Deus gritando nos seus ouvidos. Eu te amo. O que é isso aqui, ó? Não. Não. Como que é, por favor? Eu te amo. É isso. Isso aqui, em segundo lugar, é uma laranja. Primeiramente, é Deus falando para mim, eu te amo. Eu gostaria tanto de ouvir Deus falando para mim, eu te amo. Olha, se você quer mais, Ele está falando com tudo para você, eu te amo. Eu não sou um bom violonista, na verdade, eu nem sei tocar violão, tá? Mas eu sei fazer um acordezinho ou outro. Talvez isso aqui seja... O que é isso aqui? Não. Olha que coisa linda. Ó. É assim, né? Olha, de várias formas Deus está falando para você. Eu te amo no sol, no ré, no dó. Eu te amo de todos os jeitos. Queridos, olha só, vamos ampliar isso? Por que as coisas têm formas? Por que tudo não é quadrado, cinzento, sem gosto? Por que existe cor? Por que esses acordes são tão assim agradáveis aos ouvidos? Por que ó... que delícia. Eu queria ter aqui uma manga como exemplo, né? Quando ela tá madurinha, aquela manga Palmer na fruteira, não é? Você pega aquele negócio assim, ó. Que delícia essa fruta. Por quê? Por quê? Porque é Deus falando, eu te amo. Eu te amo, porque as coisas têm cores. É o verde, é o vermelho, é o azul. Daí você pega aquele passarinho na natureza. Hoje o pai tava... Foi hoje ou foi ontem? Foi hoje, né? Você falando daquela avezinha assim que eles caçavam e tal. Iambu. Você pega as aves, queridos. Eu estava olhando as aves esses dias, era uma postagem. Eu fiquei assim impressionado. Era cada ave linda, assim, era uma obra de arte. Uma que tinha uma plumagem, um arco-íris. Você pega um pavão. O que é aquilo? É Deus falando para você, eu te amo. Tudo é Deus gritando para nós, eu te amo. É claro que ao contemplarmos a natureza, a gente vê o caos, a desgraça, a ruína, a destruição. Por quê? Por causa do pecado. Então a Bíblia lança luz sobre a natureza. Por que na natureza eu enxergo o belo e aquilo que não é tão belo? Não é porque Deus não criou o não belo. É porque o pecado trouxe deturpação para a glória de Deus. Mas olhem para a criação de Deus. Mas olhem para uma rosa. Você pega uma rosa, ela é tão linda, não é verdade? Só que tem gente que só olha na vida espinho. Eu não gosto de rosa, tem muito espinho. E tem gente que olha para a rosa e fala assim, eu amo rosa, ela é vermelha. Ela é perfumada. A vida no mundo de pecado, Deus poderia ter falado, acabou minha glória na criação. Vai ser tudo cinzento, gélido, cinza, sem gosto, sem forma, sem cheiro. Vai ser assim um negócio sem graça de tudo. Mas não, ele permitiu que as coisas tivessem ainda cheiro, forma, gosto. Por quê? Porque ele quer falar para você, eu te amo. Eu te amo. Eu quero que vocês façam esse exercício diário. Respirou aquele ar puro, gostoso, aquele perfume da natureza? Eu te amo também, Senhor. Na mente de vocês, eu tenho me acostumado há muito tempo a fazer isso. Anatômico isso aqui, ó. Não é anatômico, né? Vocês já perceberam que as frutas são anatômicas? Fora a jaca. Não é anatômica? Pega ali a bergamota, né? Ela é anatômica. A banana não precisa nem ser plastificada, ela já vem embalada.
É uma coisa, é Deus falando de várias formas para nós, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se vocês aprenderem isso nesse final de semana e praticarem isso na vida de vocês, isso daí vai ser um antídoto para a depressão, para a solidão, para a distorção que você possa ter do caráter de Deus. Às vezes você teve uma vida traumática, seu pai e sua mãe não te deram uma referência correta a respeito de que Deus é amor. Eu quero que vocês passem a entender que Deus é o pai de vocês e que Ele ama vocês com amor inexplicável. E todos os dias, todos os momentos, em todas as circunstâncias, Ele está falando para você, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E não basta eu falar isso, porque eu não vou conseguir alcançar o quanto Deus nos ama. Mas vamos exercitar a nossa mente a nos acostumarmos a ouvirmos através da natureza que Deus, Ele é amor e que Ele nos ama. Olha que coisa maravilhosa. E não bastasse isso, Ele fala, olha, de todos os dias eu quero um dia só você e eu, tá? Olha que coisa maravilhosa, não é? Eu tenho todos os dias gritando no seu ouvido, eu te amo. Mas olha, esse dia é meu e seu. Ele é só meu e seu. A gente vai andar junto, eu vou te mostrar a natureza, eu vou mostrar como a família também é um quadro maravilhoso para falar que eu amo você. É o momento que você vai estar com os irmãos, louvando a Deus. É mais uma expressão do amor de Deus. A gente tem que ter esse hábito. Jesus, ele via isso. E os maiores ensinamentos de Cristo têm a natureza como seu fundamento. Eu quero ler esse texto. Olha só o que diz aqui, ó. Foi a desobediência à lei de Deus, à lei do quê? Quantas vezes a gente olha para a lei no aspecto negativo? Não, não, vai ser... Não. Na verdade, o não é um sim para a vida. Amém. O não é um sim para o amor. Nós temos que olhar para a lei como a lei da liberdade. É Deus falando para você, filho, eu te amo tanto que eu quero limitar algumas coisas para você, porque se você for além disso, você vai se machucar. Eu tenho 3 filhos, temos muitos pais aqui, a gente faz isso, eu faço isso com os meus filhos. Não porque eu quero restringir a liberdade deles, mas porque eu os amo. Filho, ó, faz isso, papai conhece, tem experiência, cuidado. Pisa ali com cuidado, coloca isso, não faz aquilo, não põe o dedo na tomada, tu vai tomar choque. Meu filho, não, papai não me ama, ele não sabe das coisas. Vai lá e coloca o dedo, toma choque, machuca. Então a lei, ela é um muro de proteção ao nosso redor. Por quê? Porque Deus, ele é amor, ele quer sempre o nosso bem. Tudo que Deus nos pede é para o nosso bem. Foi a desobediência à lei de Deus, a lei do amor, que trouxe o quê? Sofrimento e morte. Contudo, apesar dos sofrimentos provocados pelo pecado, o amor de Deus ainda está presente. E eu quero ouvir um amém. Não, foi fraco em relação a esse amor. Vamos lá. Amém. O amor de Deus está presente. Está escrito que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. A gente já vai trabalhar isso daqui. A gente já volta nesse ponto. Os espinhos e as ervas daninhas, as dificuldades que tornam a vida cheia de trabalhos e ansiedade, foram permitidos por Deus para o quê? Para o bem, porque Ele te ama. Para o bem das pessoas, fazem parte do seu plano como um aprendizado. Outras traduções do Caminho a Cristo diz assim, como uma escola. Necessário aprendizado que ajuda a tirar o ser humano da ruína e degradação que o pecado provocou. Vamos analisar um pouquinho isso em Gênesis? Abra comigo lá em Gênesis. Perguntinha para vocês. Deus amaldiçoou o homem? Vamos ver isso? Gênesis, capítulo 3, do verso 17 ao 19. Alguém lê para nós? Gênesis 3, 17 a 19. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Maldita é o quê? A terra por tua causa. Guarda essa frase. Maldita é a terra por tua causa. Avança. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão.
até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha, agora eu vou propor uma leitura de Gênesis totalmente compatível, que quem sabe vai fazer assim na cabeça de vocês. Olha só. Maldita é a terra por causa do homem. O que esse texto significa? Me ajuda a interpretar essa frase. Maldita é a terra por causa do homem. Você pode responder assim, pastor, Deus deu o domínio para Adão e Eva. Por causa do pecado, então, de Adão, de ter comido o fruto, a terra se tornou maldita. Então, maldita é a terra por causa do homem, é que por causa do pecado do homem, da culpa do homem, a terra foi amaldiçoada. Sim ou não? Mas essa é uma primeira interpretação. Eu quero propor uma segunda interpretação, que é a que eu entendo que é o que o texto está falando, em consonância com esse texto. Por causa de você, ou seja, porque eu te amo e porque você precisa disso, eu vou amaldiçoar a terra. O que está escrito aqui? Está escrito que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Não por culpa do homem, mas por causa dele, para ele, porque ele precisa disso. E não que ele é o originador daquilo. Deus amaldiçoou a terra por causa de você. Você precisa do sofrimento. Você precisa de cardos, você precisa de espinhos, você precisa suar o rosto para comer o teu pão, você precisa da dificuldade para tirar o que do teu coração? A ruína, a degradação, o egoísmo, o orgulho. Isso precisa ser reduzido ao pó. Se Deus não tivesse amaldiçoado a terra, como que ele tiraria o egoísmo e o orgulho do nosso coração? Então, por causa do homem, é para você, pensando em você. Porque a gente pensaria assim, Deus amaldiçoou? Deus ele quis te abençoar através dessa maldição na terra. Você está entendendo isso? É totalmente diferente. Não é só uma culpa, então aconteceu isso. Olha, por sua causa aconteceu isso. Não. É para você que eu estou fazendo isso, porque eu quero que você seja regenerado, que você levante da ruína do pecado, que o egoísmo seja morto no teu coração, que o orgulho seja morto, para que eu possa fazer o quê? Te levantar, te regenerar, te tirar da degradação do pecado. Olha, muitos vendem um cristianismo que não é genuíno e verdadeiro. Certa vez eu li um texto do Desejado, que é um texto um quanto difícil de assimilar e entender, mas neste contexto eu quero trazê-lo. Das maiores dádivas que os céus pode dar ao ser humano, o sofrer com Cristo e por Cristo é uma das maiores dádivas. Vamos ler Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, 29, diz o quê? Porque a vós vos foi concedido, é uma dádiva, um dom, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também sofrer ou padecer por ele. É uma dádiva do céu o sofrimento. Ninguém aqui é masoquista, ninguém gosta de sofrer. Mas no sofrimento a gente ora mais. No sofrimento a gente aprende a depender de Deus. Existem sofrimentos que a humanidade é tão impotente, tão incapaz, que é só Deus. Então morre o que no teu coração? A autossuficiência, a independência, a exaltação humana. Deus ele quer eliminar essas coisas no nosso coração. Por isso que tudo aquilo que Deus permite, ele permite para a nossa salvação. Deus ele é amor. Até no sofrimento Deus ter permitido, ele é amor, ele te ama. Nós temos uma ideia errada de cristianismo, nós temos uma ideia errada dessa vida. Nesta vida nós padeceremos sim provações, suor, coisas que machucam, que doem, perderemos, sofreremos, mas é porque Deus é amor. Essa vida é uma vida passageira. Por que estamos aqui? Essa não é a vida eterna.
Muitos querem viver nos prazeres como se essa fosse a vida eterna. Essa não é a vida eterna. Aqui é um tempo de graça, é um período em que Deus ele está nos transformando, em que Deus ele está nos adaptando para morarmos com Ele, com os seres santos pela eternidade. É uma escola. E na escola você tem atividades difíceis de fazer, sim ou não? E tem atividades que são mais fáceis. Aqui é uma escola. Essa vida é uma escola. Deus quer nos redimir da degradação do pecado. E isso revela que Deus ele é amor. Quem que você escolheria ser? Enoque, Elias ou João Batista? Enoque, quem mais? Nenhum candidato até a cabeça cortada aqui? Enoque, Elias ou João Batista? Vai lá, eu quero a opinião de vocês. Tem gente que não quer ser nada, vai lá. Enoque. Elias, quem quer Elias? Eu queria ser, exatamente. Dá um copo de água para mim, por favor. A gente pensa assim, não, João Batista não, né? Eu quero ser Elias ou Enoque, né? Mas a serva do Senhor diz, lá no capítulo do Desejado de Todas as Nações, que ela fala da morte de João Batista. Ela diz assim, nem Enoque que foi trasladado ao céu, nem Elias que subiu numa carruagem de fogo foi tão honrado quanto João Batista no cárcere. Como que a gente pode entender isso? Porque através do sofrimento de João Batista, milhões, milhares de pessoas, no momento do martírio, lembraram: João Batista não desistiu. Amém. Jesus não o libertou. Jesus o amou até o fim. Mas Jesus não podia libertar João Batista. Primeiro que ele colocaria o seu ministério em risco. Ela fala isso. E em segundo momento, a vida de João Batista estaria sendo usada como um exemplo para fortalecer a fé dos futuros mártires do primeiro século da era cristã. Agora, João Batista chega no céu e Deus mostra o plano dele para João Batista e fala: João, você mudaria o meu plano para a tua vida? Eu tenho certeza da resposta de João. Ele vai falar o quê? Senhor, muito obrigado por ter deixado eu participar do fortalecimento da fé dos meus irmãos. Se eu soubesse o fim desde o princípio, como tu sabes, eu escolheria passar pelos mesmos caminhos. O cristianismo faz com que nós olhemos o sofrimento de uma maneira diferente. Olhem para a vida de Jó. Olhem para a vida de Jó. O que Jó fez? Falem para mim, o que Jó fez? Jó não fez nada. Jó, você está em pecado, diziam os amigos dele. Não, eu não estou em pecado. Mas Jó perdeu os bens, todos os 10 filhos. Imagina, não foi um filho. Ele perdeu quantos filhos? 10 filhos. Ele perdeu a saúde dele, ele foi reduzido praticamente ao pó. Mas Jó estava sendo usado para vindicar o caráter de Deus. Vocês lembram da história? Uma Assembleia Universal. Aparece Satanás como representante da terra e Deus começa o diálogo com Satanás. De onde vens? Eu venho de rodear a terra, ou seja, eu tenho domínio sobre a terra é minha. Daí Deus fala o que para Satanás? Observaste por um acaso o meu servo Jó? Você pode ter domínio sobre a terra, mas sobre ele você não tem não. Daí Satanás fala o quê? É claro, você o cerca de bênçãos. Remove essas bênçãos dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti. O que Satanás estava fazendo? Ei, ninguém obedece a tua lei por amor. Todo mundo obedece o Senhor por interesse. Tu falas que é amor, que a lei é amor. Não, ninguém te obedece por amor. As pessoas te obedecem por temor ou por interesse. Tira dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Então vamos pagar para ver. Deus falou, então vamos. Tira tudo que ele tem, menos a vida dele. E daí começa o grande conflito na vida de Jó. O que Deus estava usando a vida de Jó para quê? Para vindicar o seu caráter, vindicar a sua lei. É possível que amemos a Deus
apesar do sofrimento, da angústia, ou seja, eu amo a Deus não porque Ele me cerca de bênçãos, nu eu vim, nu eu vou voltar. Mas eu amo a Deus, simplesmente por isso, porque eu amo. E Jó vindicou o caráter de Deus, Jó vindicou a lei de Deus. Será que a sua vida não pode ser usada em muitos contextos da mesma forma como Deus usou Jó? Só que na nossa vez, às vezes a gente blasfema, a gente duvida, a gente tem uma visão distorcida do caráter de Deus. O que eu fiz? Deus está me condenando. Deus, queridos, Deus está gritando nos seus ouvidos que Ele te ama. Agora, Satanás, ele obteve um certo êxito a partir da entrada do pecado no mundo de que víssemos a Deus como um tirano. Como alguém sentado no trono esperando que você caia, que você erre, para descer a chicotada. Para te punir, para te castigar, como se ele fosse um severo juiz esperando, sabe aquele que fica na espreita? Vamos ver se o João agora vai errar. Parece que Deus fica na torcida, errou e toma a condenação. Removam essa imagem de Deus da mente de vocês desesperadamente. Isso é a obra de Satanás. Satanás coloca sobre Deus os seus traços de caráter. Deus não é assim. Deus é justo? Deus é justo. Mas Deus, Ele é amor. Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Ele chora quando você cai. Ele sofre quando você peca. Ele se entristece. Mas Ele é o pai que todo dia abre a porta da casa e fica olhando para aquela estradinha para ver se o seu filho volta. Esse é Deus. Vocês entendem? Esse é Deus. Não é aquele pai, esse meu filho foi embora, é isso mesmo. Não, é aquele pai que espera o filho voltar ao lar. E quando vê o filho lá, o que o pai faz? Espera o filho vir? Ele sai correndo. Queridos, um patriarca no contexto bíblico correr em direção ao filho é a mesma coisa de você, me perdoem falar, é a mesma coisa de você sair correndo pelado hoje na nossa cultura. É uma vergonha, uma humilhação, mas o pai viu o filho e amava tanto o filho que ele não se importava. E ele abraça o filho e o filho me trate como um escravo. Ele fala, você é meu filho, tragam as melhores vestes, tragam a sandália, ele é meu filho. Queridos, o que é isso? Esse é Deus, esse é Deus. Nós temos que ter uma visão correta de quem Deus é. Exercitarmos a nossa mente e mandarmos embora esses pensamentos que são diabólicos. Apesar de todas as provas de amor que Deus deu a nós, o inimigo cegou o entendimento da humanidade. Satanás distorceu o caráter de Deus e lançou sobre ele seus traços de caráter. Satanás é este severo. Satanás é esse que cria a situação para que você caia e depois pisa no teu pescoço e dá risada de ti. Satanás é assim, Deus não é. Deus não é assim. E foi para revelar o Pai, seu amor, sua misericórdia e justiça, que Jesus veio viver entre nós. Quando que Deus deu o Filho para a humanidade? A gente pensa apenas no contexto da encarnação, 4.000 anos depois da entrada do pecado, né? Mas não, vamos ler aqui em Gênesis 3,15 e Gênesis 3,21. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Isso, exatamente. A gente poderia aqui dedicar horas em Gênesis 3,15, Gênesis 3,21, mas quem foi amaldiçoado dos sujeitos presentes ali no Éden, o sujeito que foi amaldiçoado, sabe quem foi? Versículo 14 diz, o que diz? Então o Senhor Deus disse a quem? A serpente, a Satanás, porquanto fizeste isto, maldita serás. Satanás é amaldiçoado, Adão e Eva não. E a terra é amaldiçoada por causa, lembra do por causa? Para o homem, para o bem do homem, para a regeneração do homem. E então aqui Deus revela o evangelho. E porei inimizade entre ti, Satanás, e a minha igreja, o meu povo.
entre a tua descendência, ou seja, a descendência daqueles filhos dos homens que se uniriam com Satanás na rebelião contra Deus, e que continua dizendo o quê? E a sua semente, a semente da mulher, que pode ser uma referência ao povo de Deus, mas mais especificamente uma referência a quem? Ao Cristo, a Jesus. Jesus faria o quê? A serpente feriria então o calcanhar de Cristo, mas Cristo feriria a sua cabeça. Ou seja, a ferida na cabeça de Satanás não é apenas uma ideia de que na cruz Jesus derrotou Satanás. A questão é, como que Jesus derrotou Satanás na cruz? Ao ele ter vindicado plenamente o caráter de Deus. Foi para revelar quem Deus é que Jesus veio a este mundo. Está claro isso ou não? Jesus veio primeiramente a este mundo para fazer o quê? Revelar o caráter do Pai. E na cruz, Satanás tem a sua cabeça esmagada, ou seja, Jesus revelou plenamente que Deus ele é amor, misericordioso, e que Deus ele é justo, e que no reino de Deus, misericórdia e justiça estão indissoluvelmente unidas. Isso foi revelado na cruz, e Satanás foi revelado então como homicida e o pai da mentira. A missão de Cristo consistia em revelar o Pai, suprir nossas necessidades como seres humanos e ser então o nosso Salvador. Eu vou apenas mencionar os textos aqui, João 1,18, Lucas 4,18, Isaías 53, verso 5. O Filho de Deus foi dado à humanidade não apenas na encarnação, mas desde o Éden. Aqui Deus deu o Filho à humanidade. Quando a gente lê aqui no versículo 21 que Deus fez para Adão e Eva túnicas de peles, peles do quê? De cordeiro, de um animal sacrificado. Então, por promessa, por uma nota promissória, Deus deu o Filho para a humanidade. Ele será o substituto de vocês. Vocês merecem a morte, mas a morte que vocês merecem cairá sobre o meu Filho. A culpa de vocês cairá sobre o meu Filho, para que a vida dele, a justiça dele, caia sobre vocês, seja transferida gratuitamente a vocês. É mais uma vez Deus falando a nós, eu te amo. Eu quero ler aqui João 3,17, porque normalmente a gente lê João 3,16, né? Porque Deus me ajudem. Mas eu acho interessante que a gente não lê o seguinte, o verso 17. O que diz o verso 17? Alguém lê para nós, João 3,17. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amados, algumas traduções dizem julgasse, mas está errado. A tradução correta é condenasse. Jesus não veio a este mundo para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. O que isso significa? Numa certa situação, Jesus falou, eu não vim condenar vocês, quem condena vocês é a lei, é Moisés. Eu vim para salvar vocês. Se Jesus viesse também para nos condenar, o que sobraria de nós? Nós já temos a lei que condena. Se Jesus vem condenar, sobra o que de nós? Não sobra nada. Então Jesus, ele não veio para nos condenar, ele veio para nos resgatar, para nos redimir, para nos salvar. Ele se tornou completamente um ser humano, se identificou com as nossas necessidades. Se tornou um homem de dores, que experimentou o sofrimento, a angústia, o pesar, todas as lutas que você enfrenta, Jesus enfrentou. Ele não apenas fala para você através da natureza e da revelação, eu te amo. A vida dele fala para você, eu te amo. Se você está passando por lutas e provações, Jesus sentiu isso na pele dele, na carne dele. Então você está traçando um caminho que você não está desbravando, que você não está picando no facão. Vocês estão entendendo? É um caminho que já tem ali as pegadas ensanguentadas de Jesus. Basta você pisar onde Jesus já pisou. Ele conhece o seu sofrimento, ele conhece a sua dor. Ele pode se compadecer de você, você chega, Senhor, está difícil. Ele fala, eu sei, filho, eu sei que é difícil, eu senti isso. Muito mais do que você pode imaginar.
qualquer dor, queridos, a gente pode, antes da encarnação de Cristo, falar assim, será que Deus sabe o quanto eu sofro? Mas depois da encarnação de Cristo, ele não sabe apenas por ser Deus, ele sabe por experiência, por ter vivido nesta terra como um ser humano. As lágrimas que você derrama, ele já derramou antes de você. As dores, o cansaço, o frio, a sede, a angústia, a separação do Pai, ele sofreu tudo o que nós sofremos. Ele é o nosso substituto, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso irmão mais velho, ele é tudo para nós. Olha, queridos, se nós tivermos essa visão de Jesus, sabe, de querer sempre deixá-lo assim bem pertinho de nós. Você é bem amiga, você não é a Letícia também, né? Você é a Aira, vocês são amigas. Você pensa em fazer mal para ela? Não, né? Aqui o casal aqui bonito aqui, vocês são amigos, são um casal, né? A gente pensa fazer mal pro não pensa, né? A gente tem que entender que quando a gente peca, a gente está fazendo muito mal para Jesus. O nosso melhor amigo, o nosso melhor companheiro, o nosso fiel companheiro. Que depois de você fazer muito mal para ele, ele vai olhar para você com muito amor ainda, muito mais amor. A ponto de que aquele olhar para você vai ser assim um derreter do seu coração. Vocês lembram que Pedro falou para Jesus? Senhor, para onde o Senhor for, eu vou. Se te perseguirem, eu vou estar lá. Pedro, tu me negarás 3 vezes. Não, Senhor, que é isso? Pedro não só negou Jesus, ele blasfemou, diz o texto. É como se ele falasse assim, eu não conheço esse Jesus e xingou, blasfemou. É como se ele tivesse assim, ofendido. Ele não falou só, eu não conheço, não foi só isso. O texto diz que ele usou palavras de imprecação, palavras assim pesadas. E depois que ele nega pela 3ª vez, sabe o que acontece? O olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus. E daí sabe o olhar de Jesus para Pedro qual foi? Não foi um assim, eu te falei, Pedro, olha só, você me abandonou. Não, o olhar de Jesus para Pedro foi assim, eu te amo, Pedro. Eu te amo, Pedro. Foi um olhar que derreteu. Pedro saiu chorando amargamente. E aquele olhar, Ellen White diz que Pedro nunca se apagou da mente dele. E quando chegou lá na maturidade de Pedro, no momento do seu martírio, ele falou assim, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque ele tinha o olhar de Jesus na mente dele. Era um olhar assim que desmascarava a exaltação de Pedro, era um olhar que amava Pedro, era um olhar que falava, Pedro, eu vim aqui para te salvar, eu te amo, Pedro. E aquilo destruiu, assim, derreteu o coração pecaminoso de Pedro, a ponto de ele ter sido então um grande servo de Deus. Amados, é esse olhar que nós temos que ter de Jesus. Vocês lembram da mulher samaritana? Que tinha aquela vida já 5, tantos casamentos, né? E Jesus olhou como para aquela mulher? Como que ele olhou para a mulher adúltera? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo vai embora acusado pela sua própria consciência, mas quem que fica ali? Ou seja, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem que poderia tirar a pedra naquela mulher? Jesus poderia ter atirado a pedra naquela mulher, mas ele fala o que para a mulher? Ei, eu tampouco te condeno. Eu não vim para te condenar, eu vim para te salvar. Vá e não peques mais. Você acha que aquela mulher saiu da presença de Jesus? Ele me libertou, agora que eu vou me prostituir. Ela saiu assim, ele me deu vida, ele me deu esperança. Eu vou viver por esse homem. Quem é esse homem? Eu quero viver. E ela se tornou uma das mais fiéis seguidoras de Jesus. Viveu por ele, para ele. Nós temos que amar a Jesus de todo o nosso coração. Como diz Paulo, o amor de Cristo me motiva, me constrange a fazer o quê? A fazer a vontade de Deus. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Vamos ler outro texto desse livro maravilhoso, Caminho a Cristo?
diz o seguinte: mas esse grande sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz, não foi feito para despertar no coração do Pai o amor para com o homem, nem para convencer Deus a salvá-lo. Não, jamais. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,16. O Pai nos ama. Não por causa do grande sacrifício, mas em razão do seu amor é que ele proveu o grande sacrifício. Cristo foi o meio pelo qual ele pôde derramar sobre o mundo caído o seu amor infinito. Às vezes a gente pode até ter uma visão assim de Jesus de uma maneira bem amorosa, mas às vezes a gente tem a visão do Pai um tanto quanto distante, na verdade. Mas eu quero que vocês saiam daqui com uma outra mentalidade. O Pai estava com Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Cristo foi a maneira como o Pai derramou o seu amor sobre esse mundo. A gente vai ter uma visão um dia do Pai no céu de uma maneira tão tremenda, queridos. O Pai nos ama. Esse texto aqui, para mim, ele é muito maravilhoso. Cristo foi o meio pelo qual ele, Deus, o Pai, pôde derramar sobre um mundo caído o seu amor infinito. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5,19. Sofreu com seu Filho. Na agonia do Getsêmani, na morte sobre o Calvário, o amor sem limites pagou o preço de nossa redenção. Uau, que texto tremendo! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler outro na sequência. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu seu Filho não somente para que vivesse entre os homens e tomasse sobre si os pecados deles e morresse em sacrifício por eles. O Filho foi dado por Deus à raça caída. A gente já vai entender um pouquinho mais o que significa isso. Cristo deveria identificar-se com os interesses e necessidades da humanidade. Ele, que era Deus, ligou-se aos filhos dos homens por laços que jamais se romperão. Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos, Hebreus 2,11. Ele é o nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, apresentando nossa forma humana diante do trono do Pai. Unido pelos séculos dos séculos à raça que ele, o Filho do Homem, redimiu. E tudo isso para que o ser humano fosse erguido da ruína e degradação do pecado, pudesse então refletir o amor de Deus e participasse da alegria e da santidade. E aqui eu quero meditar um pouquinho com vocês em algo. Deus, o Ser Supremo, que habita no mais alto, santo e sublime trono, ele cria os anjos. Sim? Então ele cria a humanidade. Um pouco menor, que diz o texto de Hebreus e o Salmo? Um pouco menor que os anjos, ele cria a humanidade. Mas a humanidade, por causa do pecado e da ruína e da degradação, estão aqui. Deus, os anjos, Adão e Eva no Éden, eu e você. Deus se torna carne, não como Adão e Eva, mas como eu e você. Eleva esta humanidade ao trono do universo acima dos anjos de Deus. E aqui eu quero meditar algo assim que quando eu ouvi isso, estudei, que assim até hoje eu levo no meu coração. Os anjos de Deus, eles não têm acesso à presença de Deus imediata. Sim ou não? Foi por isso que Lúcifer se torna Satanás. Ele queria ter acesso naquela luz inacessível. Ele queria ter acesso ao poder criador de Deus. Ele queria ter acesso que ele não tinha. Quando Deus no céu manifesta a sua glória, os anjos velam a glória de Deus e tapam os olhos e velam a glória de Deus. Ei, um ser humano está acima dos anjos. Se assentou à destra do trono da majestade. E quando você ora, Jesus assim, ó, à destra de Deus fala assim, ó, Pai,
a Letícia. Hoje eu e você podemos ter um relacionamento com Deus no céu mais íntimo do que os anjos lá possuem. Isso é tremendo. A oração que você faz onde quer que seja, lá no meio do mato, no trânsito, no trabalho, na tua casa, no fundo do mar, lá no avião, para o avião não cair, eu não sei onde você ora. Aquela oração é apresentada no ouvido do Pai. Um ser humano está na presença do Pai. Que ser humano é esse? Jesus. A exaltação de Cristo é a exaltação da humanidade. Ele é o cabeça da humanidade. Quando Cristo foi exaltado e se assentou à destra de Deus, é a humanidade exaltada, é a humanidade se assentando na destra de Deus. Não é só a pessoa do Filho, é eu e você. Isso é ideia minha? Paulo fala isso. Vamos ler? Efésios 1, 19 a 23. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Olha agora o verso 20. O poder de Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo o quê? À sua direita nos céus. Acima de todo principado e poder e potestade. Vocês sabem o que é principado e potestade? É uma referência a Satanás e os demônios e a todo o reino deste mundo que se opõe a Deus. Isso é principado e potestade. Na cruz, imaginem só, um reino que conquista outro reino e toma os despojos. Sim? Um reino vai lá e conquista outro reino e toma os despojos. Foi isso que Cristo fez na cruz. Ele triunfou sobre os principados e potestades. Foi isso que ele fez. Ele é superior a qualquer que seja o domínio, o reino, a entidade, o que quer que seja. Cristo está acima de tudo. É isso que Paulo está falando. Acima de todo principado e poder, e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça de quem? Da igreja. Quem que é a igreja? Levanta a mão aí. Eu e você. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Paulo está falando aqui da exaltação de Cristo. Ele se humilhou, se tornou então, lá Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, se tornou um servo, se tornou um ser humano, se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Deus o exaltou acima de todo principado e potestade. Mas só a pessoa de Jesus, vamos ler aqui. Capítulo 2, vamos continuar lendo. Verso 4 ao verso 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Sabe o que é isso? Nos deu vida. Ele nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Olha agora, o que diz o verso 6? Me ajudem, por favor. O que diz? E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Queridos, você é um troféu na mão de Deus, para revelar para todo o universo a graça de Deus, coisa que os anjos tentam entender. Como que Deus pega essa raça humana degradada, ele se torna um ser humano e a eleva ao mais alto céu. Você foi exaltado com Cristo. Para quê? Para dominar? Não, para servir como ele serviu. Para amar como ele amou. Para dar a sua vida como ele deu. Para manifestar na sua vida o caráter que Cristo manifestou do Pai. Tem um texto do Desejado, que é um texto tremendo, que ela diz assim: quando Deus fizer com que amemos como Ele amou, a sua obra por nós estará completa. Quando Jesus, ela fala, quando Jesus fizer com que você
ame como ele amou, ele vai olhar para você e falar assim: minha obra na vida dele está completa. Jesus, ele é tremendo, ele é tudo para nós. Outro texto desejado, ela diz: hoje a humanidade está em mais íntima comunhão com Deus, em mais profunda comunhão com Deus, mais íntima do que Adão e Eva tiveram por causa da queda em pecado, por causa da encarnação de Cristo. Satanás queria, pelo pecado da humanidade, trazer ruína e degradação, mas por causa da encarnação de Cristo, estamos em mais íntimo contato com Deus do que se nunca tivéssemos caído em pecado. Hoje nós temos o privilégio de desfrutar do amor de Deus, da comunhão com Deus, de entrar na luz inacessível em Cristo. E não basta isso. Hoje, pela fé, fazemos isso. Hoje fazemos isso de joelhos dobrados. Mas um dia faremos isso face a face. Qual que é a promessa para a igreja de Laodiceia? Aquele que vencer, como eu venci, esse se assentará comigo no meu trono, como eu me assentei com meu Pai no seu trono. Essa é a promessa. Eu quero que vocês orem assim de uma maneira muito íntima e pessoal com o Pai. Em nome de Jesus. A gente se relaciona pouco com o Pai. Eu quero que vocês tenham esse relacionamento profundo com o Pai. Deus, ele age de uma maneira em conjunto, as pessoas da divindade. O Espírito te conduz a Cristo e Cristo te conduz ao Pai. O Espírito veio não para falar dele mesmo. Por isso que às vezes a gente fica, o Espírito Santo. Ele não veio falar dele mesmo. Ele veio para falar de Jesus. E ele te conduz a Jesus. E Jesus pega a nossa mão e fala assim, vem cá, eu vou te deixar bem pertinho do Pai. E para quê? Para você conversar com o Pai, se relacionar com o Pai, e abrir seu coração, e pedir força e poder, e ele vai amar, te dar força e poder, e ele vai se contentar com as suas vitórias. Tenha esta visão do Pai. Daquele que se alegra, daquele que vai em busca da ovelha perdida, daquele que vasculha cada cantinho da casa para achar aquela moedinha que praticamente não tinha valor para a sociedade, mas tinha valor para aquela viúva. Deus, ele nos dá um valor que nós não temos, mas ele dá o valor. E sabe quanto que você vale? Você vale o sangue de Cristo na cruz. Deus, através do Filho, ele deu para você todo o céu, tudo, imagina assim, imagina isso, todo o céu, tudo. Para você, ele deu todo o céu. No dom do Filho, ele derramou sobre nós o céu todinho. O Pai não guardou nada para ele, nada, é zero. O Pai deu tudo para nós. Olha, eu amo tanto vocês e eu faria isso por um só pecador. Eu amo tanto e eu vou dar tudo para vocês, tudo. Eu vou dar o meu Filho, eu vou dar o Espírito, eu vou dar os anjos, eu vou dar poder, eu vou dar tudo para vocês. Porque eu amo e eu quero vocês de volta na minha casa. E queridos, por isso que o texto lá de Lucas capítulo 15 diz, quando uma ovelhinha volta para casa, o que acontece? É festa. Quando o filho pródigo volta, o que tem na casa? Festa. O que tem no céu quando o pecador se arrepende? Os anjos tocam harpas. Eles se alegram, eles festejam, o Pai sorri. Vocês lembram da ascensão de Cristo? Em que o céu está preparado para festejar, para exaltar a Cristo, mas Cristo os detém com um gesto e fala, ainda não. E ele vai até a presença do Pai e fala, Pai, se o meu sacrifício satisfez a tua justiça e a tua lei, então ele aponta para aqueles que ascenderam com ele, que ressuscitaram com ele. Eu quero que eles estejam onde eu estou também. Então diz o texto que o Pai, é como se descrevesse o Pai sorrindo e abraçando o Filho e falando assim, a minha justiça está satisfeita. E ele fala assim, eu tenho ainda filhos que não estão aqui, você e eu, nós não estamos lá ainda. E ele quer onde que ele esteja, nós estejamos também. Cristo anela, Cristo aguarda, o Pai aguarda, o Pai está preparando a festa para nós. Ele anela que esse mundo de pecado tenha fim. Eu estava conversando com alguns amigos a respeito de coisas terríveis que nós vemos no mundo, né? Desgraças e coisas assim que chocam.
E o pai que está vendo tudo ao mesmo tempo, toda hora. Ele vê a desgraça lá na Venezuela, é o terremoto, ele vê o pai que está espancando o filho, a mulher que está sendo abusada agora, a criança. Ele vê tudo ao mesmo tempo. Ele vê tudo ao mesmo tempo. Se a gente fica chocado com uma coisa, imagina o pai, amados. E a misericórdia dele sobre esse mundo, a longanimidade, a paciência, o amor, o amor, o amor. Porque ele quer que a gente se arrependa, abandone o pecado e volte para casa. Aqui não é o nosso lar, que a gente volte para casa. Ame a Jesus de todo o coração, ame a Jesus de todo o coração. E a nossa vida será com certeza transformada. João, e aqui eu termino com esse verso e vamos ler mais um texto. João, lá em 1 João, Ellen White fala assim, que faltaram palavras para João. Ele foi arrebatado assim nesses pensamentos a respeito do amor de Deus e ele não tinha palavra para expressar isso. Ela explica dessa forma, né? Ele escreve esse texto que nós leremos agora. 1 João 3, versículo 1. O que diz? Veja que grande amor nos tem concedido, Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Faltam palavras, queridos. É hora de falar, se eu falasse a língua de Canaã, eu não consigo expressar, a gente não consegue expressar esse amor. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de eu, um miserável pecador, queridos, eu ser chamado filho de Deus. Que amor é esse? É este amor que nós iremos louvar. É contemplando este amor que nós iremos passar a eternidade. É compondo hinos, é louvando a Deus, é fazendo coisas para Ele. Nós, seres completamente imerecidos, recebemos uma graça tremenda na pessoa de Cristo, para que nós fôssemos redimidos, restaurados, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E não apenas restituídos ao lar edênico, mas agora exaltados em Cristo Jesus, a ponto de estarmos reinando com Cristo pela eternidade, reinando com Ele. Sabe o que significa isso? Governando o universo. Letícia, vai lá, cuida daquela galáxia para mim. É isso. Deus vai criar um mundo, Ele vai chegar para o Faé, fala para ele que marcas são essas nas minhas mãos. Fala para eles a história da cruz. Fala para eles quem eu sou. Nós seremos missionários pela eternidade, queridos, falando do amor de Deus. Os anjos, a gente pensa que vai chegar lá no céu e vai perguntar, meu anjo da guarda, né? O que é isso? Ele vai falar, Benjamin, fala para mim o que é a graça. Eu quero entender isso. O que foi viver num mundo de pecado e ter sido resgatado por Jesus, perdoado, transformado? Fala para mim. E a gente vai assim tentar falar com as nossas palavras, mas vai faltar e todo mundo vai estar ali no amor de Deus. O infinito para o além. O infinito para o além. Ellen White fala que a manifestação, a compreensão que nós temos do amor de Deus muitas vezes é paralela com o amor que a gente tem manifesto do Pai. Então assim, meu pai me ama, minha mãe, minha avó faz aquela comidinha gostosa. Ela fala que quando a gente compara isso com o amor de Deus, esta manifestação de amor, ela diz assim, é um tênue riacho, sabe o que é isso? Aquele córregozinho fininho, em comparação ao infinito oceano do amor de Deus. Eu não sei. O que é isso? Eu não sei. Eu não consigo entender. Eu confesso para vocês, é um tema muito solene para ser falado, que se tornou um tanto quanto clichê, o amor de Deus. Mas é uma coisa que a gente tem que meditar mais. E aqui eu quero terminar com esse texto. Esse amor é incomparável. Filhos do Rei Celeste, princesa, príncipe, você tem que se comportar como uma princesa. Você tem que se vestir como um príncipe. Você tem que andar com nobreza, não com exaltação. Jesus é o Filho de Deus, mas ele era acessível aos pobres, aos marginalizados, àqueles excluídos, ao que estava fedido, ao que estava mal cheiroso, àquele que estava faminto, mas ele tinha nobreza.
A gente tem que se comportar como filho de Deus, sentar-se como filho de Deus, conversar como filho de Deus, se manifestar, andar. Ellen White fala até do andar de Daniel. Daniel andava como um filho de Deus. Ela fala do hálito de Daniel. Já leram isso ou não? Como filho de Deus. Filhos do Rei Celeste. Preciosa promessa. Tema para a mais profunda meditação. O inigualável amor de Deus por um mundo que não o amou. Esse pensamento, olha só o que acontece quando a gente medita nessa 1h30. Vai acabar o sermão. Olha só o que acontece quando a gente medita palidamente, né, nisso. Esse pensamento exerce um poder que faz o quê? Domina a alma. E torna o entendimento ligado à vontade de Deus. Você vai falar assim, Senhor, eu quero viver a tua vontade, eu quero desfrutar do teu amor. E aquela ilustração, né? Essa laranja aqui é doce ou é azeda? Eu acho que é doce, né? Ali é laranja lima essa? Você só vai saber se você chupar essa laranja. Ela é doce ou é azeda? Você só vai saber se você experimentar. E o amor de Deus, o que é? Experimente. Muitos aqui nunca experimentaram por si próprio. Ouviram falar, estudaram, mas é algo que você tem que, experimentar, saborear, viver. É algo que você tem que praticar na tua vida. Não é uma teoria, não é uma teoria. Quanto mais estudamos o caráter divino, à luz que vem da cruz, tanto mais veremos a misericórdia, a ternura e o perdão unidos ao quê? À justiça e equidade. E de modo mais claro veremos as incontáveis provas de um amor que não tem limites. Conheceremos a terna compaixão que é muito maior do que o amor de uma mãe para com seu filho rebelde. Não é um filho obediente, é um filho o quê? Rebelde. Vou ler esse texto de novo. Conheceremos a terna compaixão que é muito maior do que o amor de mãe por um filho rebelde. Meus queridos irmãos, eu espero que esse tema tenha falado poderosamente ao seu coração. Que você saia daqui experimentando, vivendo, exercitando a sua mente para enxergar dia após dia o quanto o Pai te ama. Ele te ama pela natureza, Ele te ama pela providência, Ele te ama pela palavra, revelação, Ele te ama por Jesus, Ele te ama pela cruz, Ele te ama pelos anjos, Ele te ama pelo Espírito Santo, Ele te ama pela misericórdia e oportunidade que Ele está te dando. Quem sabe a 1000ª vez. Às vezes eu vou dar bronca nos meus filhos e eu falo assim para eles, mas filhos, eu já falei isso tantas vezes para vocês. Daí o Espírito Santo fala na minha mente, e eu já falei isso tantas vezes para você também. O que é isso? É o Pai falando comigo. Ao mesmo tempo que eu sou pai e amo os meus filhos e eu estou disposto a dar tudo para eles, é o Pai falando comigo também. Filho, eu te amo. Avança. Não desiste. Continua. Eu me alegro. Tem um texto dos profetas que ele diz assim, se eu não me engano, é Sofonias, que Deus ele se alegra, ele sorri. Tira um sorriso do rosto de Deus, queridos. Abraça Jesus pela fé, abraça o Pai, tenha um relacionamento pessoal com Ele. Pare de enxergar que a tua vida é cercada de desgraça, de maldição, de pesar. Comece a enxergar na rosa não só os espinhos, mas a rosa. Enxergue que tudo é uma providência de Deus na tua vida para a tua salvação, porque o Pai te ama. Que toda aquela visão distorcida que Satanás construiu na tua mente pela sua vida, pelos traumas, pela sua infância, que tudo isso seja dissipado como a luz dissipa as trevas. E você vive esse relacionamento pessoal com Deus. E aqueles que vivem este relacionamento pessoal com Deus nesta terra, viverão este relacionamento pessoal por toda a eternidade no céu. Que Deus abençoe a vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos nos ajoelhar, vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos prostramos de joelhos, sabendo que somos tão limitados, nos faltam palavras
Confesso que eu nem sei o que dizer, Senhor, para te agradecer por tão infinito amor dado e revelado a nós. Santo Deus, queremos ter um relacionamento íntimo, pessoal contigo. Diariamente usufruirmos, desfrutarmos deste amor. Trabalhe em nossa mente, em nosso coração para enxergarmos, por mais que vivamos nesta vida de pecado, que possamos enxergar o teu amor sendo manifesto diariamente e com milhares de coisas a nós. Que sejamos constrangidos, motivados por este amor, a entregarmos tudo a ti, assim como o Senhor entregou tudo para nós. Que nós não retenhamos nada, que não enxerguemos nada como grande demais, demasiado grande para ser entregue a ti. Porque diante da cruz tudo é pequeno. Porque diante da cruz o teu amor ele é eterno e infinito. E nós queremos estar ao pé da cruz de Cristo, prostrados, ó Pai, com o coração quebrantado, rogando que o Senhor nos torne filhos do Senhor. Nos perdoe por tanta ignorância, por tanto pecado, por tanta rebelião, que nós possamos ouvir neste momento as palavras de Cristo. Eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. E que por amor de ti, Senhor, não para nossa exaltação quem somos, ó Pai, mas por amor ao Senhor, que vivamos esta vida de fidelidade, de sacrifício e serviço ao Senhor, porque nós te amamos e queremos levar este amor às pessoas que estão ao nosso redor. Nos dê uma boa noite de descanso, restauradora, reparadora, e que amanhã desfrutemos mais ainda da tua palavra, da tua comunhão e da comunhão dos queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.